Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o jornalista, consultor na área de pesquisa, Amaury Teixeira. O Amaury, eu conheci o Amaury nas campanhas eleitorais. E decidi, eu participo inclusive desse instituto, é bom deixar isso claro ao ouvinte da Capital FM, para que a nossa relação continue sendo sempre transparente. Durante um bom tempo da minha vida, eu venho assessorando campanhas eleitorais. E o Amaury sempre trabalhou comigo a partir daquele segundo turno do Wilson Santos contra o Alexandre César. Quando o Wilson estava 24 pontos atrás, faltavam 12 dias para terminar a campanha. E a campanha contratou o Amaury veio aqui para nos auxiliar, e aí fizemos uma amizade, e essa amizade prosperou. Nas últimas 3 campanhas de Pedro Táxi ao governo, de Emanuel Pinheiro à prefeitura e de Mauro Mendes, nós trabalhamos junto com o Amaury, junto com o Gonçalo Barros e junto com o Pedro Pinto. E depois dessa última campanha nós falamos, escuta, por que nós não criamos o nosso instituto de pesquisa ao invés de trabalhar só esporadicamente em época de campanha eleitoral? Para fazer uma avaliação para as autoridades e para a informação da população de Mato Grosso. E foi isso que fizemos. O Instituto já está funcionando há 2 meses. A partir de hoje está entrando no ar a página do Instituto, que é avaliarpesquisa.com.br. O site do Instituto é avaliarpesquisa.com.br. O Instituto já tem alguns clientes, já fez algumas pesquisas, por exemplo, temos a prefeita de Sinop, temos o prefeito de Lucas do Rio Verde, mas como nessas 2 pesquisas foram exigidas confidencialidades, essas pesquisas não estarão disponibilizadas para o leitor. E o Instituto concluiu já, no dia 10 de julho, a sua primeira pesquisa sobre Cuiabá e Várzea Grande. E o Amaury vem aqui falar, como especialista nessa área de pesquisa, principalmente de pesquisa qualitativa. O Gonçalo Barros é o outro sócio, especialista em pesquisa quantitativa, e essa dupla aí tem trabalhado juntos. E, Amaury, o que você diz da importância do Instituto avaliar? E bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É uma alegria estar aqui essa manhã. Veja, Antero, uma coisa curiosa, as pessoas normalmente reclamam muito dos resultados de pesquisa, né? Quando existem vários institutos, e como em qualquer atividade, a gente tem qualidades diferentes e procedimentos diferentes. Mas o que a gente observa é que as pesquisas internas de uma campanha, as pesquisas feitas para os marqueteiros, aquelas que não são divulgadas, essas nunca erram. Essas sempre acertam. É possível, sim, saber para onde está caminhando uma campanha. Às vezes a eleição é muito apertada e tal, mas de uma maneira geral, a partir da análise de pesquisa, que é uma ciência, isso não é um achismo, então as pesquisas internas, elas não erram. E a nossa experiência é muito gratificante nisso. A gente tem conseguido fazer ótimos trabalhos e consegue ter uma noção de sucesso e de insucesso até com alguma antecedência. Não erram até quando avisa o cliente que vai perder, né? Exatamente. É possível, a gente consegue saber isso, que a gente vai levantando essas questões todas da campanha, os problemas. E essa experiência que a gente adquiriu, e de muitos anos, eu já trabalhei em outros institutos, então a gente adquirir um know-how que nos parece que a gente pode sim dar uma contribuição importante. Não apenas, como você frisou, para quem trabalha em eleição, para os políticos, para os marqueteiros, mas especialmente para a sociedade. Informação confiável, informação de qualidade, essa percepção do sentimento, da opinião das pessoas,
é sim também uma forma de fazer chegar ao agente público, aos governantes, os pleitos da sociedade. Então a pesquisa tem um papel social importante também. Tá. Com relação a essa pesquisa já realizada em Cuiabá e Vargem Grande, o que você detectou aqui? Porque na questão da avaliação, inclusive eu quero informar que já conversei com a direção da rádio e hoje, a partir das 10 horas da manhã, quando terminar o programa, 1 hora depois, no Capital Notícias, que é um informativo de hora em hora, a rádio já vai começar a divulgar as avaliações das administrações de Jair Bolsonaro, Emanuel Pinheiro e também de Mauro Mendes, que é esse primeiro resultado de Cuiabá. Qual que é a sua... As pessoas ainda estão muito distantes da questão eleitoral, né? Sim, ainda estão muito distantes. A gente trabalhou com avaliação e já começou a projetar alguns cenários para o ano que vem. E eu não vou antecipar os dados. A questão eleitoral vai ser segunda-feira, né? Mas, de qualquer maneira, há ainda um distanciamento grande, um desinteresse. O que a gente está procurando fazer, Antero, é dar o máximo de credibilidade a esse trabalho. A gente está trabalhando agora com um sistema via GPS, em que o entrevistador ele tem um tablet e a gente sabe exatamente aonde ele está, o momento que ele está. As entrevistas são domiciliares, face a face, e a gente consegue acompanhar em tempo real aonde ele está, se ele está fazendo a entrevista, e a gente produz um mapa onde todos os entrevistadores estiveram. E é possível, quando ele termina a entrevista, ele encerra. Então a gente acompanha o tempo de entrevista, onde ele esteve por GPS, a gente pode fazer uma checagem, telefonando para essas pessoas que foram entrevistadas. Me parece que o mais importante hoje é a gente mostrar como esse trabalho é confiável, como a gente está trabalhando para evitar problemas de informação, né? A gente está muito focado nessa questão da credibilidade, da confiança na informação que a gente está produzindo. E essa questão da checagem é fundamental em qualquer instituto de pesquisa, né? É fundamental. A maioria dos institutos, os institutos maiores, eles têm procedimentos de checagem e a gente está aprimorando isso, acompanhando passo a passo, em tempo real, o trabalho dos pesquisadores. E a mesma coisa no processamento. Você tem que ter o mesmo rigor. Não adianta também você não ter esse rigor na ponta e não ter o rigor no processamento. Então a gente tem o mesmo cuidado. Aqui em Cuiabá nós fizemos uma amostra bastante robusta, né, para a população. Foram 1.251 entrevistas. Então esse resultado que começa a ser divulgado pela Rádio Capital daqui a pouco, ele é bastante consistente. Tá, inclusive desnecessário esse número de entrevistas, né? Com menos entrevistas você pode chegar basicamente ao mesmo resultado. Sim, exatamente. A gente tem uma fixação por isso, né? O que a gente chama de amostra, quer dizer, a amostra é a representação daquele universo de entrevistados. A gente tem uma fixação muito grande por isso, por amostras grandes. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem uma pesquisa nacional com 800 entrevistas. E ela produz resultados confiáveis. Aí é uma questão da precisão da amostra, de captar ali a representação do eleitorado de uma maneira precisa. Tá, uma outra novidade dessa pesquisa, e isso nunca foi feito em Cuiabá, isso foi introduzido inclusive por você aqui na conversa com o Gonçalo, e o Instituto Avaliar a Pesquisa vai fazer isso, com relação ao ISSP, que é o Índice de Satisfação do Serviço Público. Explica o que é isso aí. O que acontece? A gente hoje tem o caso mais emblemático, eu acho que é o da saúde, né? A gente tem em diversos serviços públicos, não só na saúde, mas em diversos serviços públicos, muitas vezes uma opinião já pré-concebida, né, de que os serviços não são bons, não são ruins. E o que foi possível observar ao longo do tempo é que muitas vezes o usuário ele tem uma opinião diferente da opinião que está pré-estabelecida. Obviamente aqui eu não estou dizendo que os serviços de saúde no país são bons, longe disso. É só um exemplo. Então, em alguns desses serviços, a gente criou esse indicador
de satisfação com os serviços públicos, que são os usuários desses serviços que são entrevistados. Para a gente ter exatamente, não só captar a avaliação, mas entender quais são os problemas. Isso permite que o administrador, que o governante, tenha uma atuação muito mais precisa na correção de eventuais erros, de deficiências, né? Então, isso é um instrumento extremamente útil para o administrador e importante para a população, para que se conheça exatamente o problema de determinado serviço público. Tá, Amaury, você trabalhou aqui, qual que foi o momento mais importante do seu trabalho nas pesquisas aqui em Mato Grosso? Foi aquele episódio do Alexandre César, na campanha do Wilson? Fala. Eu acredito que esse foi o mais crítico, né, Antero? Porque era uma situação extremamente adversa, né? Eu me lembro de como que nós fomos apresentados para a equipe do Wilson. O Wilson nos chamou, a mim e a você, lá na agência de propaganda, que era a DMD, e falou assim: Antero e Amaury, nós já perdemos a eleição, mas eu queria que vocês pelo menos melhorassem a nossa imagem para a gente terminar melhor a eleição. Não foi isso? Foi exatamente isso. Foi uma situação curiosa, né, Antero? Porque foi a única vez em que eu fui aplaudido por assessores de um candidato. Porque o clima era tão ruim e o discurso, na ocasião, do candidato Wilson Santos a prefeito foi tão sofrido que eu me senti na obrigação de falar alguma coisa que desse uma injeção de ânimo na equipe. E aí, quando terminei de falar que eu acreditava que era possível, que a situação não estava perdida e tal, você deve lembrar disso, os assessores aplaudiram. Foi um momento muito crítico, porque era um período muito curto, uma eleição, eram 12 dias, né, quando a gente chegou na campanha. Então foi realmente foi um grande resultado, uma grande virada e um trabalho incrível. Foi realmente muito, muito, muito bacana ter feito parte daquele momento. Tem uma pergunta aqui do Hélio Augusto Gomes, fiscal de lixo e ambientalista. Bom dia, Antero. Todo o respeito, mas a vitória do Wilson Santos ficou conhecida como Comitê da Maldade, com o depoimento daquele velhinho. Procede? Eu vou responder. Não é nem o Amaury que vai responder, eu vou responder para você. Não é verdade, Hélio. O depoimento do velhinho foi absolutamente dentro dos autos que estava na justiça. Ele contou uma história dele com o Alexandre César. Aquela história é absolutamente verdadeira. Não tem nenhuma mentira naquela história. Inclusive, isso foi checado nos autos que já tinham sido julgados pelo Tribunal de Justiça. Essa história do Comitê da Maldade aconteceu o seguinte: o Alexandre César disputava aquela eleição, nós ainda não estávamos na campanha, eu e o Amaury só entramos na campanha faltando 12 dias para terminar o segundo turno. Portanto, nós não convivemos com o Sérgio Ricardo como adversário. O Sérgio Ricardo disputou só o primeiro turno, ele não foi o segundo turno. O Sérgio Ricardo convidou o Wilson, aliás, a TV do Sérgio Ricardo convidou o Wilson para uma entrevista na TV Brasil Oeste. Ele alugava a TV Brasil Oeste na época. O Wilson foi dar a entrevista lá e, evidente, foi uma pancadaria só para cima do Wilson, né? E aí um assessor do Wilson virou para ele e falou o seguinte: olha, nós temos como combater essa maldade, nós também temos algumas maldades para ele. Falou no ouvido do Wilson, mas o microfone da TV estava ligado e captou essa mensagem do jornalista. Então a origem do Comitê da Maldade é exatamente esse fato. Quer dizer, era uma pancadaria em cima do Wilson, que o assessor do Wilson falou para ele, que não éramos nós, falou: olha, isso pode, a gente tem como reverter isso, porque também tem informações aqui que podem desgastar o Sérgio Ricardo. Essa questão do velhinho é um fato absolutamente normal, que nem o Alexandre César desmentiu. O Alexandre César foi no outro dia para a TV só para falar que o Alexandre era jovem, né? Aliás, isso mostra a importância da pesquisa qualitativa, e eu retomo aqui a conversa com a Amaury. Porque no dia que soltou a matéria do velhinho, foi uma sexta-feira. Segundo turno tem programa todos os dias.
E o Wilson Santos, 8h30 da noite, ligou para nós, mestre dos mestres, acabou a eleição, nós vamos ganhar, já animado e tal com a matéria. E toda a militância vibrando com a matéria. E aí o Amaury chega porque assim, a gente fazia o acompanhamento da pesquisa qualitativa, enquanto o programa está indo ao ar, está sendo feita a discussão da pesquisa qualitativa com vários grupos. E o Amaury chega e fala assim, olha, a qualitativa deu um curto-circuito aí, que precisa explicar. Porque na matéria que nós colocamos no ar, falava assim, Alexandre César, jovem, fez isso e aquilo. E aí o Amaury chegou com a informação da pesquisa qualitativa e falou assim, isso aí está dando argumento para o eleitor do Alexandre César. Está falando, tá vendo? Estou acusando o Alexandre César, mas ele era ainda jovem, muito jovem. E aí nós corrigimos a informação para o programa seguinte. O Alexandre César era jovem, sim. Aí no outro dia, o programa do PT entrava antes que nós. O PT também tinha qualitativa, também detectou a mesma coisa. E o PT falou assim, olha, nos acusaram, mas Alexandre César era jovem, muito jovem. Adolescente, né? Adolescente, etc e tal. Aí entrava o apresentador nosso, que era o Giovanni, e falava assim, não, o Alexandre César era jovem sim, mas ele tinha 26 anos, já era procurador do Estado, já era professor da Universidade Federal de Mato Grosso, portanto já conhecia o direito, já era homem feito, já sabia o que estava fazendo. Vamos rever a história do velhinho. Pronto. Isso acabou destruindo o argumento que o PT apresentou para o primeiro. E, portanto, nem o Alexandre César contestou essa informação. Foi isso, né? É verdade, foi exatamente isso. E a gente tinha um monitoramento que a gente fala, o acompanhamento do programa, para que o ouvinte saiba, as campanhas, no momento em que o programa é apresentado, existe um grupo de pessoas que são representativas do conjunto da população que assistem esse programa ao vivo, em tempo real, vão assistindo à televisão e emitem ao final comentários sobre o que elas viram e tudo. Isso é muito importante porque nos ajuda a entender o que está se passando, a entender a reação do eleitor e como os assuntos devem ser tratados. E ao contrário do que se pensa, isso não é uma tentativa de ludibriar o eleitor, não. É uma tentativa de responder mesmo àquilo que ele quer, aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele anseia saber, aquilo que ele tem interesse em saber dos seus candidatos. E isso, aproveitando essa oportunidade desse episódio, muitas vezes se critica o que se chama de campanha negativa. Veja bem, existem alguns assuntos que não são tratados pela mídia e que o cidadão tem o direito de saber. E a campanha, quando ela mostra, quando um candidato mostra fragilidades do seu adversário, se isso for verdade, como era o caso no episódio Wilson Santos Alexandre César, aquele velhinho, aquilo tudo era real, existia um processo gigantesco que nós lemos para fazer aquele trabalho, ele está prestando um serviço ao cidadão. O cidadão tem direito de saber em quem ele está votando. Só explicando, né? O velhinho tinha vendido bens da sua propriedade, tinha vendido a vaca, tinha vendido toda a sua propriedade para comprar um apartamento ou uma casa do pai do Alexandre César. Uhum. Entendeu? Aí o pai do Alexandre César morreu. Aí a família do Alexandre César correu na Caixa Econômica para passar o apartamento em nome de alguém da família. Tentou. E o velhinho correu lá também para passar a casa em nome dele que ele tinha pago. Exatamente. Entendeu? E tinha um contrato de gaveta. Foi isso. E a justiça deu ganho de causa ao velhinho. Foi isso. Exatamente. Questões assim são importantes, são questões que precisam ser mostradas. Elas são esclarecedoras. O eleitor tem o direito de saber em quem ele está votando. E as campanhas, quando se fala em campanha negativa, obviamente a gente não está falando de fake news, isso é crime, não estamos falando disso, mas a campanha, quando ela é verdadeira, quando ela traz um fato real em relação ao adversário, ela está prestando um serviço à população, porque o eleitor tem, repito, o direito de saber em quem ele está votando.
Tá certo, Mauri, eu sei que você tem que viajar, nós temos que encerrar a entrevista. Muito obrigado pela sua participação, sucesso aí na Avaliar a Pesquisa. E você também que vai ser correspondente lá, você está indo embora para Portugal, né? E de vez em quando você vem aqui para... Vou me dividir aqui um pouco nessa linha direta Cuiabá-Lisboa. Antero, muito obrigado aos ouvintes, espero ter novas oportunidades de estar aqui com vocês. Tá, Bom ok. dia a todos. Muito obrigado, e daqui a pouco às 10 horas da manhã, os primeiros resultados da avaliação do governo Bolsonaro em Cuiabá, do governo Emanuel Pinheiro e do governo Mauro Mendes.